Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias então, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, o capítulo 14, no versículo 15, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 15. Na semana passada nós vimos como Jesus enfrentou o luto de João Batista. Nós sempre vemos o Senhor ressuscitando os mortos. E na semana passada vimos que o Senhor poderia fazê-lo, mas não fez. E deu passos para enfrentar o luto. E ainda diante desse momento, em que o nosso Senhor se encontra, ele então encontra a multidão, mesmo tentando fugir da multidão, de ficar só e ter tempo de oração, diante da morte de João Batista, um momento em que o Senhor deveria refletir em toda essa situação e ter tempo de oração, e orou, de fato. Depois de todo esse momento, ele vai orar por mais ou menos umas 10 horas seguidas, e depois encontrar os discípulos em alto mar, no mar da Galileia, que é um lago. Mas quando o Senhor então se retira para isso, para a oração, então a multidão vai até onde ele está, e quando ele desembarca, ele já encontra ali cerca de mais ou menos 15 a 20 mil pessoas. O texto vai falar que eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. D.A. Carson vai dizer que haviam ali mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas. Então, realmente muita, mas muita gente mesmo que estava ali com o nosso Senhor. E a partir do versículo 15, o nosso texto vai dizer assim: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Manda as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes as multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. O versículo 14 diz que Jesus, ao desembarcar, viu a multidão e compadeceu-se dela, com o coração movido de amor e compaixão em relação àquela multidão. Curou seus doentes, libertou seus cativos e ficou com eles e os abençoou. E agora, nesse momento, já é tarde, e os discípulos, de forma muito prudente, então chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós temos um problema, e é um problema muito grande. Nós temos aqui mais ou menos 20 mil pessoas conosco. É muita gente, muita gente. E não há comida, o lugar é deserto, o dia declina, a multidão é gigantesca, e eles estão com fome. Veja, eles têm todo o panorama diante dos seus olhos. Eles têm todos os motivos para dizer: Senhor, manda embora a multidão, para que cada um deles compre para si.
aquilo que eles precisam e voltem para suas casas. Veja, irmãos, a prudência é importante, mas às vezes a prudência se disfarça de incredulidade, de uma atitude de eximir-se da responsabilidade que nós como cristãos devemos ter. E a prudência despede as multidões para cada um para a sua casa, mas o discipulado, e é justamente aqui o que Jesus vai fazer, o discipulado é um desafio constante ao crescimento espiritual. Os discípulos sempre serão desafiados a crescer diante do Senhor da glória. Nós que seguimos o Senhor, nós que estamos pisando nas pegadas de Jesus, nós que somos discípulos do Senhor, como os 12 discípulos que aqui estavam, também seremos desafiados em nossa fé, em confiar no Senhor, em assumir responsabilidades. A fé é exercitada com mais vigor quando não temos mais possibilidade e estamos sem forças. É interessante isso, porque veja, Jesus simplesmente passou a manhã inteira com eles, e depois o almoço, e logo ali depois do almoço, ou no final da manhã, Jesus poderia ter dito assim para todo mundo: a gente vai embora, né? Está ficando um momento complicado, a gente já tem aqui, estamos no deserto, vocês até chegarem em casa, né? Enfim, Jesus poderia ter orientado todo mundo, cada um para ir para a sua casa, seria o natural, mas o discipulado é esse desafio, e a fé, ela é mais vigorosa nesses momentos da nossa impossibilidade, quando a gente não tem mais forças, quando nós não temos mais condições. Veja José do Egito, Deus o leva aos últimos limites, e nós não queremos isso. Nós queremos que Deus atue e abra o mar vermelho sem que Faraó venha até nós, correndo em nossa direção. Nós simplesmente queremos que não hajam problemas, não hajam aflições, não hajam doenças, nada disso aconteça, e nós queremos que Deus nos fortaleça e faça os milagres sem problemas. E a nossa fé nunca vai se desenvolver sem problemas, porque diante dos problemas, irmão, fé é confiança, e nós confiamos em Deus, e a nossa fé, ela se torna vigorosa no momento em que não temos mais possibilidades, não temos forças, não temos condições, e aí então só temos o Senhor. Como estávamos falando ainda agora, as pessoas pararam de pedir oração, a contaminação é cada vez maior do Covid, mas as pessoas pedem menos oração hoje do que há 2 anos atrás, porque tem vacina. As pessoas pediam mais oração porque não tinham vacina. Então, quanto mais nos encontramos em aberto e temos só o Senhor diante de nós, não temos força, não temos possibilidades, não há ninguém que possa nos salvar. Então toda a nossa fé se deposita no Senhor da glória. Deus espera e nos leva a esses momentos de aflição, de luta, de não termos mais nenhuma possibilidade, para que confiemos apenas nele e vejamos o seu poder e a sua graça. Porque quando o Faraó estava vindo, saindo lá do Egito, o povo de Israel já na beira do mar, porque Deus não parou os carros de Faraó lá, porque Deus não quebrou as rodas dos carros de Faraó lá quando eles ainda estavam no Egito, ainda não tinham saído da cidade, porque Deus deixa para quebrar as rodas lá no meio do mar, quando o povo de Israel está sentindo a respiração de Faraó aqui no cangote, e você fala: meu Deus, vamos morrer aqui agora, e ali naquele momento, porque Deus, sabendo que Lázaro vai morrer,
Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Por que Jesus deixa Lázaro morrer? Porque Deus deixa Lázaro ficar ainda 4 dias já sepultado, para depois ir lá e ressuscitá-lo. Entende? Nós não queremos isso. Nós não queremos problemas, nós não queremos aflições, nós não queremos lutas, nós não queremos doenças, nós não queremos apertos nem estreitos. Nós não queremos nada disso. Mas são nesses momentos que a nossa fé cresce e se torna mais vigorosa. Cristãos que não passam por lutas, por aflições, que não superam problemas em oração, na dependência de Deus, em obediência ao Senhor, são cristãos fracos, são cristãos anões. Eles têm uma fé pequena, fragilizada, raquítica. Eles não conseguem superar nada, porque eles não confiam no Senhor. A fé deles, como diz Spurgeon, é uma espécie de incredulidade. A fé deles parece mais uma espécie de incredulidade que uma fé verdadeira. Deus quer que sua fé cresça, meu amado irmão. Por isso as tribulações e o serviço no seu reino são tão importantes. Não há comida nesse lugar. O lugar é deserto, declina o dia. Então, eles têm todos os motivos para dizer: olha, Senhor, não dá. No trabalho do reino de Deus, na seara do Senhor, normalmente é assim. O que nós temos, não temos nada. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Já não temos mais nada, não temos recursos. Não há nada que temos para fazer por essa multidão. Então despede esse povo. E logo em seguida nós vamos dizer: ó, o lugar é inóspito, é perigoso, é inadequado, é um deserto. E o que vamos fazer aqui? Um lugar impróprio. As pessoas dessa cidade são muito duras, muito difíceis. E aí então, vamos ver que há muita necessidade. Existem crianças, existem adolescentes, existem jovens, mulheres, casais, homens, idosos, famílias. É muita gente, Senhor. Então, a nossa prudência vai dar um monte de motivos para Deus. Nós temos muitas razões para dizer para Deus: não, Senhor, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos alimentar essa multidão, nós não podemos fazer nada por essas pessoas, porque nós não temos recursos, o lugar onde estamos é muito complicado, são muitas pessoas, eles têm muitas necessidades, o dia já declina, não temos mais tempo para fazer nada pelas pessoas. E além de tudo, a necessidade delas é gigante, é extrema. Então, diante de tudo isso, melhor é mandar essas pessoas irem embora e que cada um se vire com sua própria vida e a sua própria necessidade. Mas é aqui que o Senhor nos chama a responsabilidade. Nós somos chamados a servir ao lado do Rei. Nós somos chamados a servir ao lado do nosso Senhor. Servir a fim de crescer em compaixão e amor. Servir para crescer em amor e em fé pelas pessoas. Como Cipriano disse: não falamos de grandes coisas, as vivemos. Nós não apenas falamos do amor de Deus, nós vivemos o amor de Deus. A nossa primeira atitude é nos excluirmos da responsabilidade, mas Jesus coloca a responsabilidade sobre nós. Dai vocês de comerem a multidão. Dê a eles de comer. E aí nós falamos assim: mas nós não temos o quê? Mas o que o Senhor quer com tudo isso é nos responsabilizando, nos colocando no serviço, nos fazer crescer em compaixão. O que vamos fazer? Vamos mandar todo mundo embora com fome? Existem mulheres, existem crianças, existem idosos, o lugar é deserto, está quente, as pessoas estão com fome. E o que vamos fazer? Vamos mandar as pessoas embora, simplesmente vão embora
e deixar as pessoas irem e desmaiar pelo caminho? Ou vamos exercer compaixão, misericórdia, amor por essas pessoas? Olhamos uma cidade inteira diante de nós, e quanta compaixão existe em nós, o nosso amor pela cidade, pelas pessoas cresce, a nossa compaixão cresce ou a nossa indiferença cresce. O Senhor nos chama a trabalhar no seu reino, o Senhor nos chama a essa responsabilidade, porque Ele quer que o nosso amor pelas pessoas cresça, mas Ele também quer que a nossa dependência de Deus cresça. A atitude dos discípulos está certa, eles vão até Deus em oração, eles vão até Jesus e falam com Ele, e a nossa dependência do Senhor deve crescer em oração. Nós devemos dizer o tamanho da necessidade, nós devemos dizer para Deus toda a realidade, nós não devemos esconder absolutamente nada de Deus. Há muita gente, há muita necessidade, o lugar é deserto, a hora é avançada, muita fome. Nós devemos dizer tudo para Deus, nós devemos levar tudo a Deus em oração. Diante de grandes necessidades devem se multiplicar as nossas orações. As nossas orações não devem diminuir. Quando a nossa indiferença diminui, quando o nosso amor diminui, as nossas orações diminuem. Geralmente fazemos orações mais egoístas, mais voltadas para as nossas próprias necessidades, e esquecemos das pessoas. Não, eu estou pensando em mim mesmo, eu estou pensando nas minhas necessidades, no meu milagre, nos meus sonhos, nos meus desejos, em mim, em mim, em mim. Mas quando pensamos assim, a nossa fé não cresce. Não é essa a vontade de Deus. Deus quer que cresçamos na dependência dEle em oração, por meio da oração, mas Ele também quer que cresçamos na humildade de olhar a necessidade e ver que muito pouco ou quase nada podemos fazer diante daquilo, e dizer: Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos da ação do Senhor em toda essa situação, mas também crescer não apenas em humildade, dependendo de Deus, mas também crescer em ofertar no pouco que possuímos. Eles trouxeram 5 pães, eles trouxeram os 2 peixes, era pouco, mas eles foram fiéis, trouxeram ao Senhor, eles dependeram de Deus em oração, eles foram humildes em reconhecer que não poderiam fazer, que não tinham como fazer, mas eles também crescem na dependência do Senhor, trazendo o pouco que tem, e crescem em gratidão. Eles precisam crescer em gratidão. Jesus toma o pão, o peixe, e diz o texto que ele, erguendo os olhos aos céus, os abençoa. Como nós precisamos, irmãos, crescer diante do Senhor da glória em gratidão. Seria muito fácil reclamar, seria muito fácil murmurar, seria muito fácil simplesmente mostrar todos os problemas, mas o Senhor nos chama a erguer os olhos e orar, a erguer os olhos e agradecer, e saber que o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas, e podemos erguer a nossa voz diante dEle e dizer: Senhor, obrigado, porque apesar de estarmos limitados, apesar de termos pouco, o Senhor, a Ti pertence todo o poder, o Senhor pode todas as coisas, então faz, Senhor, glorifica o Teu nome. Mas também o discipulado é um crescimento no serviço, pois foram horas servindo 20.000 pessoas. Você imagina isso? Servir pão e peixe para 20.000 pessoas. Quantas horas não durou isso? A gente acha que a multiplicação dos pães foi ali um pouco de gente, não. 20.000 pessoas é trabalho, foram horas de trabalho servindo, até que todo mundo comesse, repetisse. Imagina o esforço disso.
crescer na obediência, na obediência de servir e trabalhar junto com o Senhor da glória. O privilégio que você tem de trabalhar junto com Ele em obediência ao Senhor. O Senhor disse: dai vós de comer a eles. E eles obedeceram ao Senhor, tomaram o pouco que te entregaram nas mãos do Senhor, e dependendo do Senhor, crendo no Senhor, agiram diante de Deus. Crescer na organização, porque não é porque é um milagre que vai acontecer que tem que ser uma coisa desordenada. A gente muitas vezes acha que Deus está agindo quando as coisas estão bagunçadas, e é justamente o contrário. Não, quando Deus age, a ordem se perde. Deus está agindo no tumulto, e aquela bagunça toda. Isso é uma ideia bem pentecostal, e não é verdade. O Senhor mandou todo mundo sentar na relva. Agora você imagina, se começassem os pães e os peixes se multiplicando aqui, e aquelas 20.000 pessoas famintas começassem a olhar e falar: nossa, tem pão e peixe ali. Imagina toda aquela gente correndo na direção. Ia ser gente atropelada, pisoteada, crianças se machucando, mulheres e gente empurrando, aquela coisa doida, aquele tumulto louco. É interessante que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que organiza, Deus não tem problema nenhum, milagre de Deus não tem nenhum problema em agir e ser feito, exercido no meio da organização, da ordem, da decência. A Bíblia vai dizer que tudo seja feito com ordem e decência, falando do culto em 1 Coríntios. Deus não tem problema com a organização, Deus não tem problema com a ordem. Não há nenhum problema com isso, em você organizar as coisas, em você ser metódico com as coisas. Pelo contrário, Deus não é um Deus de caos, mas é um Deus de organização. Então Ele manda todo mundo sentar. Os discípulos têm que comunicar a 20.000 pessoas que todo mundo tem que sentar. Todo mundo senta, todo mundo espera a sua vez, todo mundo é servido. O Senhor pega o pão, o peixe, agradece, entrega aos discípulos, e os discípulos entregam à multidão. O milagre acontece na mão dos discípulos. Eles vão repartindo, e o pão e o peixe não vai acabando na mão deles. E eles vão passando, e as outras pessoas vão passando, e aquilo vai se multiplicando. Que coisa extraordinária, irmão. Que coisa extraordinária. O mais fácil era mandar todo mundo embora. Olha o que eles iam perder. O milagre de Deus, irmão, quando nós ficamos na nossa zona de conforto, quando nós, não, olha, manda todo mundo embora, eu não quero me responsabilizar por nada, eu quero só fazer, eu quero só orar por mim, eu não quero orar pelas pessoas, eu não quero trabalhar pelas pessoas, eu quero fazer só por mim. Você perde tudo, irmão. Sua fé não cresce. Porque você não serve, porque você não faz pelas pessoas, porque você não serve no reino de Deus, então você não cresce. E quando você não serve no reino de Deus, você não vê milagres, você não vê o agir de Deus, você não vê o operar de Deus, você não cresce na sua fé, você não cresce nos milagres, porque você não vê a providência de Deus. E a providência de Deus aconteceu enquanto eles repartiam o pão. Eles viram o milagre enquanto eles trabalhavam no reino de Deus. Enquanto eles trabalhavam no reino de Deus. É assim que eles viam o milagre. E é aí que o milagre se encontrava. As pessoas muitas vezes esperam curas, libertações, milagres financeiros, simplesmente fazendo campanha. Não, é trabalhando. É trabalhando. Enquanto você trabalha no reino de Deus, Deus está agindo, Deus está operando. Eles também precisavam crescer na mordomia, na economia, de não haver desperdícios. Eles tiveram que recolher, todo mundo que, os pedaços que não querem, a comida que não querem, vamos recolher tudinho. Então não é porque é um milagre que tem que ter desperdício, não é porque é um milagre que tem que ser desordenado, não é porque é um milagre então tem que esbanjar comida, não, pode jogar fora aí.
quem não quer mais, deixa aí. Não, essa cultura de qualquer maneira, do desorganizado, do mal feito, da esbanjação, do desperdício, não é assim que o nosso Senhor atua. O Senhor não produz milagres para haver desorganização, tumulto, desordem. O milagre não é liberdade para desordem, para tumulto, para desorganização, para desperdício, para coisas mal feitas. Deus detesta coisas mal feitas. Deus detesta desperdício. Deus detesta desorganização. Por isso que Deus é organizado. Por isso que tem 12 horas de dia, 12 horas de noite. Por isso que tem 4 estações do ano. Deus é organizado. Deus não faz as coisas de qualquer forma e maneira. E tudo é um milagre de Deus. Tudo é um milagre de Deus. Então, irmãos, eles precisavam também crescer em mordomia, em saber servir, organizar na economia do reino, mas eles também precisavam crescer edificando a fé dos cristãos, isso é, dos discípulos uns dos outros, trabalhando junto, crendo junto, unidos, servindo ao Senhor. E o texto diz: todos foram saciados, todos. É lindo isso, irmão. Ninguém foi negligenciado, todos comeram, repetiram, todos os que quiseram se fartaram, quantas vezes desejaram. Jesus, irmãos, ele providenciou esse banquete maravilhoso. Jesus trouxe o banquete espiritual, a palavra de Deus, os ensinamentos do reino. Ele trouxe também cura, libertações. Ele trouxe o pão, o alimento físico. Sabe isso que a igreja deve fazer? A igreja deve trazer o pão do céu para as pessoas. A igreja deve pregar o evangelho. A igreja deve falar da graça de Deus, do amor de Deus. Mas a igreja também deve ter seu coração cheio de amor, de compaixão pelas pessoas, e orar pedindo a Deus cura e libertação sobre as pessoas. Mas a igreja também reparte o pão. Às vezes nós vemos os cristãos em crise, não sabem. A igreja só deve pregar o evangelho. A igreja não deve se envolver com atividade social, ajudar ninguém. Não, a igreja só deve pregar o evangelho. Está errado. A igreja, enquanto prega o evangelho, ela ora por curas e libertações, ela divide o pão, ela faz tudo. Enquanto ela prega o evangelho, ela faz tudo. Ela não deixa de pregar o evangelho para dar alimento, não. Enquanto ela prega o evangelho, ela multiplica os pães, ela assiste as pessoas, ela ama as pessoas. Não existe aqui uma diferença, não se desassocia uma coisa da outra. Enquanto ela multiplica os pães, ela prega o evangelho. Enquanto ela prega o evangelho, ela multiplica os pães. Enquanto prega o evangelho, ama as pessoas, ora por curas, libertações, milagres e prodígios. A igreja maravilhosa deve agir assim, porque o seu Senhor agiu assim. E o Senhor Jesus é o dono dessa festa extraordinária. Você imagina se cada pessoa ali comeu 2 pães, foram 40 mil pães. Se cada pessoa comeu um peixe, foram 20 mil peixes. Imagina que banquete extraordinário, que festa gloriosa, que coisa extraordinária, aquela gente todinha, faminta, sedenta, alimentada pela palavra de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, por curas, libertações. Os que estavam doentes foram curados, foram libertos, os que estavam possuídos por demônios. E depois desse banquete espiritual, agora então essa multidão senta e come o pão, come o peixe e vai embora. E sai dali nutrida no espírito, na alma, no corpo. Que beleza, irmão! É isso que nós devemos fazer, é essa ação da igreja, é isso que nós como igreja devemos fazer. Devemos nos reunir para isso, para pregar o evangelho para as pessoas, para compartilhar
compartilhar o pão do céu. Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua graça, seu amor, seu perdão, sua graça que se estende a qualquer um. E não há nenhuma multidão que venha até Ele que não será acolhida, amada. Não há ninguém que venha até Ele que Ele vai lançar fora. Não há ninguém que venha até Ele de que Ele não vai se compadecer e com o seu coração terno e cheio de amor não vai receber. Ele vai receber qualquer um que vier até Ele, vai amar todos que vierem até Ele. E aqueles que vierem até Ele, Ele não vai lançar fora. Ele vai amar, Ele vai acolher, Ele vai curar, Ele vai libertar. Dentro da sua soberania Ele vai agir, trabalhando no coração daquelas pessoas, curando se Ele quiser, libertando se Ele quiser, salvando e dando também condições financeiras da pessoa sobreviver e viver. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho. É o Deus que age. E Deus multiplica o que entregamos nas suas mãos. Deus multiplica aquilo que você entrega nas mãos dele. O que vocês têm? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. É o lanche de 1 ou 2 pessoas naquele momento. Dá para 2 discípulos comerem e acabou. Não dá nem para os discípulos todos e Jesus fazer uma refeição. 5 pães e 2 peixes, acabou. O que é isso? Não é nada diante de 20.000 pessoas. O que você faz com 5 pães e 2 peixes? Você não faz nada. Irmão, quando Jesus nos chama a participar do milagre, Ele sabe que você não vai fazer o milagre. Ele sabe que é Ele que vai operar o milagre, é Ele que vai fazer, mas Ele quer que você faça parte disso. Ele quer que você entregue seu tempo, Ele quer que você entregue sua disposição, Ele quer que você entregue seus dons, seus talentos, suas habilidades, suas capacidades, seus recursos, seus diplomas, sua vida, ainda que pouco, ainda que nada, diante de tamanha necessidade que a família tenha, que as pessoas tenham, que a cidade tenha, que o mundo tenha, ainda que a necessidade seja extrema e nós tenhamos tão pouco, ou sejamos tão poucos. Se você entregar na mão de Deus a sua vida, o seu tempo, os seus talentos, seus dons, sua disposição, seus recursos, seus diplomas, suas habilidades, o que você sabe fazer, e não importa o que seja, se você disser: Senhor, aqui tenho o meu muito pouco, mas eu quero muito que esse muito pouco que eu tenho, que eu sei fazer, seja para a tua glória e teu louvor. Se você fizer isso, Deus vai multiplicar aquilo que você entregar na mão dele, para abençoar outras pessoas. Se os discípulos tivessem segurado para si os 5 pães e os 2 peixes, o que tinha acontecido? Mal tinha dado para 2 discípulos comerem. Mas como eles colocaram aquilo nas mãos de Jesus, olha a bênção que foi. Olha a bênção que foi. Se eles tivessem sido egoístas, pensado apenas neles mesmos, e tivessem segurado os 5 pães e os 2 peixes, não, vou pensar em mim, eu tenho que pensar primeiro em mim, não nos outros, eu tenho que pensar primeiro em mim, não nas pessoas. Se eles tivessem agido assim, 20.000 pessoas não tinham comido. Agora, como eles colocaram aquilo nas mãos do Senhor da glória, eles tinham 5 pães e 2 peixes, mas depois de tudo que aconteceu, de todo o milagre feito, agora eles têm 12 cestos cheios de comida. O pouco que você coloca nas mãos do Senhor da glória, Ele abençoa outras pessoas, e você vai ter muito mais depois. Muito mais depois. Quando você retém, você não tem. O pouco que você tem acaba nas suas próprias mãos. Mas quando aquele pouco você confia no Senhor,
Você diz: Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu estou aqui para ser fiel a ti. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu quero ser um instrumento da tua graça. Meu Deus, as minhas habilidades são poucas, a minha força é pouca, a minha inteligência é pouca. Senhor, os meus recursos são poucos, Senhor, mas eu estou aqui. Glorifica o teu nome, Senhor. Usa a minha vida. Irmão, você vai terminar com muito mais em suas mãos. Muito mais em suas mãos. Então, os milagres de Deus não acontecem quando guardamos, mas quando entregamos em suas mãos o que temos. Nossas vidas só serão significativas se entregarmos para servir ao Senhor, a sua igreja e as pessoas. Se nós retivermos apenas para nós mesmos, aquilo que temos, o pouco que temos, acabará em nossas próprias mãos. Enquanto nos escondermos, nos pouparmos e buscarmos nossos próprios sonhos e anelos, ficaremos frustrados, infrutíferos e irrelevantes diante de Deus. Mas a partir do momento que olharmos para além de nós mesmos, enxergarmos como nosso Salvador as multidões e o pouco que temos, confiarmos diante do nosso Deus, no seu grande amor e compaixão que o nosso Senhor tem, e nos dispusermos a servir ao lado do nosso Senhor, seremos vida em um mundo de morte. Coloque tudo nas mãos do Salvador. Seu tempo, sua saúde, seus diplomas, seus recursos, seus dons, e peça para que Ele use sua vida para o crescimento do seu reino. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesta noite, queridos, e pedir: Senhor, usa as nossas vidas. Ore ao Senhor nesse instante, peça isso ao Senhor da glória. Ore ao Senhor e diga: Senhor, aqui está o pouco que eu tenho. Eu não quero dar desculpas, eu não quero simplesmente ver que a tarefa é muito grande, que eu tenho poucos recursos, que o lugar é difícil, que o horário é avançado, que existem tantos problemas para eu te servir. Há tantas batalhas aí diante de mim, há tantas barreiras diante de mim. Eu quero, Senhor, no lugar disso, colocar o pouco que eu tenho nas tuas mãos e dizer: Senhor, o pouco que eu tenho é esse, o pouco que eu sou é isso, o pouco que eu consigo fazer é isso, mas eu quero fazer, eu quero servir no teu reino. Usa a minha vida para a tua glória, usa a minha vida para que o teu nome seja glorificado. Feche seus olhos, meu irmão, e ore o Senhor nesta noite, em nome de Jesus.